Fala galera, beleza? Rafa chegando aqui para trazer os palpites da Prof Trader para este sabadão. E olha, muito futebol nesse sábado, tem jogo de tudo quanto é canto do mundo. E venha fazer parte aí do nosso grupo VIP. O telefone está aqui, ó, é o 11 9 10 85 4287, é o nosso grupo de WhatsApp. E você pode fazer parte do grupo, é só se informar com esse telefone e mandar uma mensagem de texto ou de voz. Ontem no grupo VIP a gente teve algo excepcional. A nossa zebra, todos os dias nós enviamos zebras nesse grupo VIP. A nossa zebra de ontem era de um jogo na Finlândia, onde a zebra ela estava com cotação 4,35. E a zebra venceu o jogo por 3-0. Então, muito legal. No nosso grupo VIP, só para vocês terem uma noção, amanhã tem uma super múltipla de cotação 5, envolvendo aí alguns jogos bem interessantes no Chile, na Argentina, na Bolívia. Então tem muita coisa legal. Tem dupla na Alemanha, dupla na Itália, tem jogo nos Estados Unidos, jogo na Inglaterra. Então fique de olho aí, galera. Entre em contato com a gente que a gente vai ter prazer em atendê-los. Mas agora vamos para as duplas de amanhã aqui do canal do YouTube. Vamos lá? Primeira dupla, Inglaterra, segunda divisão, 11 horas da manhã, o Fulham enfrenta o Hull City. E nós vamos na vitória do Fulham. Por que a gente está fazendo esse apontamento aí? Galera, é o seguinte, o Fulham, ele acabou caindo na temporada passada da Premier League, que é a primeira divisão, para a segunda, porque realmente o nível é muito alto. E aí o Fulham não conseguiu competir a nível de permanecer na primeira divisão, mas fez alguns bons jogos na primeira divisão, sim. O elenco do Fulham foi mantido, o time não negociou seus principais jogadores. Aliás, existem jogadores importantes, é uma folha salarial altíssima para uma segunda divisão. E são jogadores que tinham subido no ano anterior, né, e caiu nessa temporada 20 e 21. E agora, na 21-22, podem estar voltando para a primeira divisão. É possível, é um dos favoritos, tem bons jogadores e começou muito bem a competição, vencendo, empatando um jogo e vencendo os outros dois. Vem de 2 vitórias contra o Millwall por 2-1 e contra o Huddersfield numa goleada de 5-1. Quem joga lá é o Mitrovic, que é um centroavante sérvio, muito bom, de altíssimo nível esse cara. Jogaria fácil no meu time no lugar do Pablo. E ele é o grande jogador do Fulham. O Fulham que contratou recentemente, a torcida do Mengão conhece bem o garoto, o Rodrigo Muniz, que está indo pro Fulham, que é uma grande promessa. Moleque muito bom de bola. O Hull City é um time que está fazendo um caminho um pouco diferente do Fulham. Enquanto o Fulham está na segunda divisão vindo da primeira, ou seja, o time caiu, o Hull City ele subiu da terceira para a segunda. Porém, o elenco continua praticamente o mesmo, está bem abaixo dos outros times da segunda divisão. Deve ter dificuldades na temporada. É um time que está taxado até mesmo a ser rebaixado. E vem de 2 derrotas, onde ele não fez nenhum gol. Ele perdeu por 1-0 para o Derby City e perdeu de 3-0 para o Queen's Park Rangers. Então nós vamos de vitória do Fulham. Para unir o jogo aí nessa dupla, nós temos o campeonato russo ao meio-dia, 1 horinha depois. A equipe do Ufa enfrenta o Zenit e nós vamos na vitória do Zenit. E aí, juntando esses dois jogos, dá uma cotação 2, que é muito bacana. O que a gente pensa de Ufa e Zenit? O Ufa, até o momento, o campeonato russo está só no comecinho, mas ele fez 2 partidas em casa. Ele empatou com o Lokomotiv Moscou por 1-1 e perdeu do Dinamo Moscou por 3-2. É uma equipe que na temporada passada foi quase rebaixada, só ficou a 3 pontos acima da zona de rebaixamento. E um time de investimento muito baixo.
e vai enfrentar um gigante russo, o atual tricampeão, que é o time que mais investe em jogadores no país. Já é o líder dessa temporada, sei que são apenas 4 jogos, mas já venceu 3 e empatou 1. E um dado importante, o Zenit não perde uma partida há 17 jogos. É uma máquina esse time, pelo menos lá naquela região. Na Rússia, está classificado para a Champions League e tem grandes jogadores. Hoje, os principais jogadores do Zenit são os atacantes do Zenit. Então você tem o Malcolm, né, que é o cara que fez a diferença nas Olimpíadas aí. Fez o gol do título do Brasil. A torcida do Corinthians conhece muito bem o jogador muito bom, muito rápido, ágil, driblador. E uma dupla de ataque, que são 2 jogadores de área sensacionais. O Dzyuba, que é um russo que a galera deve conhecer da Copa do Mundo, na própria Rússia, onde ele fez alguns gols. O cara é gigantesco, 2 metros de altura, e oportunista, e tem habilidade. Então o Dzyuba marcou 20 gols na temporada passada, e é um grande jogador. E ao lado dele está o Sardar. O Sardar, que é um iraniano que fez 19 gols, um a menos que o Dzyuba. O Dzyuba foi artilheiro com 20 gols e o Sardar foi o vice-artilheiro com 19. Nessa temporada, em 4 jogos, o Sardar iraniano já marcou 4 gols. Então é um time muito superior e, ao que tudo indica, deve vencer a partida. Nós vamos de vitória do Zenit. Próxima dupla, nós vamos aqui fazer os jogos no Campeonato do Brasil. Um jogo da Série B e um da Série C. O da Série C é entre Ferroviário e Tombense. E nós vamos no mercado de gols para menos de 2,5. O que a gente espera dessa partida? Nós temos alguns dados importantes para passar para vocês. Galera, é o seguinte, o Ferroviário, até o momento, ele fez 6 partidas em casa. Todos os 6 jogos foram abaixo de 2,5 gols. 3 partidas do Ferroviário em casa terminaram 1-0 para o Ferroviário. Teve uma partida que terminou em 0-0 e uma partida, um empate em 1-1. Então, na verdade, foram 5 jogos e foram marcados, nesses 5 jogos, 5 gols. 4 o Ferroviário fez e 1 ele tomou. Então a média de 1 gol por jogo nos jogos do Ferroviário. E o Ferroviário tende a não tomar gols em casa. É um confronto extremamente equilibrado. Nenhuma das duas equipes é muito superior à outra. Talvez o Ferroviário leve um pouco de vantagem por jogar em casa. Mas a Tombense, dos 6 jogos que fez fora de casa, apenas uma partida a equipe passou de 2,5 gols. Que foi um resultado em que a Tombense perdeu para o Manaus por 2-1. Todos os outros 5 jogos foram placares abaixo de 2,5 gols. E os últimos 2 jogos do Tombense, fora de casa, foi contra o Altos e terminou em 0-0. E contra o Paysandu, em Belém do Pará, terminou em 1-0 para o Paysandu. Portanto, a gente vê aí o histórico das duas equipes nesse campeonato, de equipes com pouquíssimos gols. Mais um dado interessante e bem curioso é que o Ferroviário ele tem a melhor defesa do campeonato, mas ao mesmo tempo ele tem o segundo pior ataque. Então, claramente, esses números mostram que é um time que quando joga quase não acontecem gols, né? São poucos gols, né? Jogos de 0-0, 1-0, de vez em quando 1-1. E o Tombense, no quesito defesa, não fica tão atrás do Ferroviário, porque o time só tomou 1 gol a mais. Portanto, a gente pensa que é uma partida para menos 2,5 gols. Por fim, a gente chega no jogo da Série B às 19 horas, entre o Operário versus o Vasco. E nós vamos de empate ou Operário. Nós não estamos acreditando no Vasco. O jogo vai ser em Ponta Grossa, no estádio do Operário, onde o time costuma ser muito forte. O Operário está numa fase muito boa. O time está a 4 pontos de alcançar o G4. São 4 jogos que o time está invicto, e a gente sabe que na Série B isso é muito difícil, você ficar um tempo invicto.
Nos últimos 4 jogos, o Operário só tomou um gol. Mostra ser uma defesa muito forte e um time em casa bastante respeitável. Por quê? Recentemente a equipe venceu o Botafogo e o Curitiba por 1-0, ou seja, sem tomar gols, que são duas equipes, Botafogo e Curitiba, que aspiram à Série A. Então o Operário foi muito bem em vencer os dois. E amanhã provavelmente não vai ser diferente, já que o Vasco não vem bem. O Vasco tem tido um começo decepcionante de comando do seu treinador, o Lisca, né? O Lisca doido. Realmente ele não vem bem. O Vasco sofreu 2 derrotas recentemente muito duras. Uma foi na sexta-feira passada, quando o Vasco enfrentou o Remo em Belém do Pará e fez uma partida péssima, tomou de 2-1 do Remo, mas poderia ter sido um chocolate do Remo. Quem assistiu essa partida viu o Remo perder inúmeras oportunidades, principalmente no primeiro tempo, onde o Remo teve 2 chances claras e o jogo podia ter terminado 4-1. E o Vasco chegou uma vez e fez um gol, mas não criou nada, não teve posse de bola. É um time que não é agressivo quando tem a oportunidade de atacar. E tem muitos problemas defensivos. Haja visto que os gols que o Vasco tomou do Remo, maioria de bola parada, lance jogado na área. E a defesa do Vasco não consegue cortar uma bola, gente. A realidade é essa. E aí, se não bastasse a derrota contra o Remo, o Vasco vai jogar em São Januário no meio de semana, enfrentar o Londrina, que é um dos últimos colocados na fase de rebaixamento, entre os rebaixados. Um time desmantelado, muito mal, Londrina. E o Vasco em São Januário consegue fazer 1-0 e toma a virada do Londrina. Então a fase é muito ruim, são vários problemas, muitos defeitos. E o Operário, para mim, está mais próximo de não perder o jogo. Por isso, a gente vai de empate o Operário. Essa dupla tem cotação 2,10. Galera, eu vou ficando por aqui. Agradeço aí vocês terem assistido o vídeo. A gente pede para que você dê um like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Fica aqui um abraço do Rafa. Até uma próxima.